A imponente sala do Fórum Central de São Paulo guardava um silêncio perturbador naquela manhã de outono. A juíza Helena Mendonça, conhecida por sua postura firme e inabalável, ajustava a toga preta enquanto se preparava para mais uma sessão. Seus 45 anos carregavam não apenas a experiência de uma carreira brilhante, mas também as marcas de uma dor que há 12 anos a consumia diariamente. O caso em pauta parecia simples. Ricardo Almeida, IES, um professor universitário de 50 anos, era acusado de fraude em um projeto de pesquisa. As evidências eram circunstanciais, mas suficientes para levá-lo a julgamento. Helena estudara o processo durante semanas, como fazia com todos os casos, buscando cada detalhe que pudesse ser relevante para sua decisão. O tribunal começou a se encher gradualmente. Entre os presentes estava Marina Santos, uma jovem promotora que faria sua primeira acusação importante. Do outro lado, Fernando Meirelles, um advogado experiente que defenderia Ricardo. O burburinho das conversas cessou quando o oficial de justiça anunciou a entrada da juíza. Helena atravessou a sala com passos medidos, sua presença impondo respeito natural. Ao sentar-se, seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem o réu. Foi nesse momento que seu mundo parou. Ali, no pescoço de Ricardo, pendia um colar que ela conhecia intimamente. Uma peça única, artesanal, com um pequeno pingente em forma de borboleta cravejado com uma única pedra azul. O mesmo colar que sua filha, Laura, usava no dia em que desapareceu. As lembranças invadiram sua mente como uma torrente incontrolável. Laura, aos 16 anos, sorrindo enquanto admirava o colar em seu pescoço. Era seu aniversário, e Helena havia encomendado a peça de um artesão local, seguindo um desenho que a própria filha havia feito. A borboleta representava a liberdade que Laura tanto prezava, e a pedra azul, sua cor favorita. Marina iniciou sua argumentação, mas as palavras soavam distantes para Helena. Seus olhos não conseguiam se desviar do colar. Como aquele objeto havia chegado até Ricardo? Qual era a conexão entre ele e o desaparecimento de sua filha? As perguntas multiplicavam-se em sua mente, enquanto ela lutava para manter a compostura profissional. O réu, por sua vez, mantinha uma serenidade desconcertante. Seus olhos, embora cansados, transmitiam uma calma que contrastava com a gravidade da situação. Ocasionalmente, seus dedos tocavam o colar num gesto quase inconsciente, como se buscasse conforto naquele objeto. Entre as testemunhas presentes estava Clara Rodrigues, colega de departamento de Ricardo na universidade. Seu depoimento revelava um homem dedicado, querido pelos alunos, conhecido por sua integridade. O professor Ricardo sempre foi um exemplo de ética, afirmou ela, sua voz firme ecoando pela sala. As acusações contra ele não fazem sentido para quem o conhece. Helena tentava se concentrar nos depoimentos, mas cada movimento do colar capturava sua atenção. As memórias de Laura se misturavam com o presente, tornando cada minuto uma batalha entre seu dever como juíza e seu coração de mãe. O suor frio começava a se formar em sua testa e sua respiração tornava-se cada vez mais difícil. Durante o intervalo, Helena retirou-se para seu gabinete, suas mãos tremendo ao servir-se de água. Sua assessora, Beatriz, uma senhora que a acompanhava há 2 décadas, notou sua perturbação. "A senhora está bem?" perguntou com genuína preocupação. Helena apenas assentiu, incapaz de compartilhar o turbilhão que a consumia. Ao retornar à sala, a visão do colar a atingiu com ainda mais força. As vozes dos advogados se misturavam, enquanto sua mente construía teorias cada vez mais elaboradas sobre como aquela peça única havia chegado às mãos de Ricardo. A pressão em seu peito aumentava e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. Foi quando Ricardo se levantou para seu depoimento final que Helena sentiu o mundo girar. O brilho da pedra azul capturou a luz do sol que entrava pela janela, criando um reflexo idêntico ao que ela via todas as noites em seus sonhos com Laura. A última imagem que registrou foi o rosto preocupado de Ricardo,
seus lábios se movendo como se quisesse dizer algo importante antes que tudo escurecesse. O tribunal transformou-se em caos quando a juíza desmaiou. Enquanto era socorrida, o colar continuava ali, silencioso, guardando segredos que conectavam vidas de maneiras que ninguém ainda compreendia. Era apenas o início de uma jornada que revelaria verdades há muito enterradas e mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. O Hospital Santa Cruz fervilhava de atividade quando Helena recobrou a consciência. O quarto particular, com suas paredes em tons pastéis, não conseguia amenizar a inquietação que ainda a dominava. Ao seu lado, Beatriz, sua fiel assessora, segurava sua mão com preocupação maternal. O médico disse que foi apenas uma queda de pressão, explicou Beatriz, ajustando os óculos de armação dourada. Mas você precisa descansar, Helena. Nos últimos meses, tem trabalhado sem parar. Helena sabia que não era apenas cansaço. A imagem do colar permanecia vívida em sua mente, como uma fotografia que se recusava a desbotar. 12 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Laura, e aquela era a primeira pista concreta que surgira. Seu coração de mãe gritava por respostas, enquanto sua mente de juíza tentava manter a racionalidade. Preciso falar com o Dr. Alexandre, disse Helena, referindo-se ao investigador que acompanhara o caso de Laura desde o início. Mesmo após tanto tempo, ele nunca deixara de procurar por pistas, transformando-se em um aliado precioso e amigo confiável. Alexandre Ribeiro chegou ao hospital no final da tarde. Aos 55 anos, carregava no rosto as marcas de inúmeros casos difíceis. Mas o desaparecimento de Laura era especial. Tinha sido seu primeiro caso como investigador-chefe, e o fracasso em solucioná-lo o perseguia tanto quanto a Helena. Me conte sobre o colar, pediu ele, sentando-se na poltrona ao lado do leito. Helena descreveu cada detalhe da peça, sua voz tremendo ao relembrar o dia em que o presenteara à filha. Era único, explicou. O artesão, Sr. Manuel, criou especialmente para Laura. A pedra azul foi lapidada seguindo um desenho específico, e a borboleta... Sua voz falhou. Alexandre fez anotações detalhadas, seu rosto demonstrando crescente interesse. Vou procurar o Sr. Manuel. Se ele ainda estiver trabalhando, pode nos dar informações sobre outras peças semelhantes que tenha feito. Enquanto isso, no fórum, o caso de Ricardo Almeida havia sido temporariamente suspenso. O réu retornou à detenção provisória, mas algo em sua expressão ao saber do desmaio da juíza intrigou Marina, a jovem promotora. Ela percebeu um lampejo de genuína preocupação em seus olhos, algo que não combinava com o perfil de um fraudador. Movida pela curiosidade, Marina começou sua própria investigação paralela. Nos arquivos da universidade, descobriu que Ricardo havia começado a trabalhar lá exatamente há 12 anos, coincidindo com o período do desaparecimento de Laura. As datas não pareciam uma simples coincidência. Em seu apartamento, naquela noite, Helena revirava antigas caixas de recordações. Encontrou uma foto de Laura usando o colar, tirada uma semana antes de seu desaparecimento. Na imagem, a adolescente sorria em frente a uma cafeteria no centro da cidade. Helena nunca havia notado antes, mas ao fundo, parcialmente visível, havia um homem sentado sozinho. Seu coração disparou ao reconhecer traços que lembravam Ricardo Almeida, ainda que a imagem estivesse desfocada. Alexandre, por sua vez, conseguiu localizar o Sr. Manuel, agora aposentado, vivendo em uma pequena cidade no interior de São Paulo. O artesão, embora idoso, mantinha registros meticulosos de todas as peças que criara ao longo dos anos. Ao ser questionado sobre o colar, sua reação foi de imediato reconhecimento. Ah, sim, a borboleta com a safira azul, disse ele, folheando um antigo caderno de anotações. Fiz apenas 2 peças com aquele design específico. Uma foi encomendada pela doutora Helena para sua filha e a outra... Ele parou, franzindo a testa. A outra foi encomendada por um homem. Poucos meses depois, ele insistiu que queria uma réplica exata. O investigador sentiu seu coração acelerar.
O senhor se lembra desse homem? Não muito bem, faz tanto tempo, mas ele pagou em dinheiro vivo e parecia nervoso. Lembro que usava um broche da Universidade Federal na lapela. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça que prometia ser mais complexo do que qualquer um imaginava. Alexandre sabia que precisava ser cauteloso ao compartilhar essas informações com Helena. O estado emocional dela era frágil, e cada nova descoberta poderia desencadear memórias dolorosas. Beatriz, que permanecera no hospital mesmo após o fim de seu turno, observava Helena dormir inquieta. Na mesa ao lado da cama, a foto de Laura sorria serenamente, como se guardasse segredos que apenas o tempo poderia revelar. A assessora pegou seu telefone e, após um momento de hesitação, digitou uma mensagem para Alexandre. Tem algo que você precisa saber sobre o dia em que Laura desapareceu. Algo que nunca contei a ninguém. O relógio marcava quase meia-noite quando Helena acordou sobressaltada. Em seu sonho, Laura usava o colar e sussurrava algo que ela não conseguia entender. Ao seu lado, o jornal do dia anterior mostrava a manchete sobre seu desmaio no tribunal. Seus olhos focaram em um detalhe na foto. Ricardo Almeida, sendo escoltado para fora do tribunal, segurava o colar com uma expressão que não era de culpa, mas de profunda tristeza. O encontro entre Alexandre e Beatriz aconteceu na antiga confeitaria Bela Vista, um estabelecimento tradicional de São Paulo que guardava a mesma decoração Art Deco desde os anos 50. O aroma de café fresco e croissants recém-assados contrastava com a tensão que pairava entre eles. Naquele dia, começou Beatriz, suas mãos apertando a xícara de chá com força, Laura veio ao fórum procurar por Helena. Eu a vi discutindo com alguém no estacionamento, mas não era uma discussão agressiva. Parecia intensa, emocional. Ela fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. O homem com quem ela conversava usava um distintivo da universidade. Alexandre sentiu seu estômago revirar. Por que nunca mencionou isso antes? Porque naquela época, Helena estava obsessiva, transformando cada pessoa em suspeito. Eu não queria adicionar mais uma teoria que pudesse não levar a nada. Além disso, Laura parecia conhecer aquele homem, não parecia estar em perigo. Enquanto isso, no hospital, Helena recebia a visita de Marina, a jovem promotora. Após pesquisar exaustivamente os arquivos da universidade, Marina descobrira algo intrigante sobre Ricardo Almeida. Antes de ser professor, explicou Marina, ele trabalhou como voluntário em um projeto social para adolescentes. O projeto funcionava exatamente no bairro onde Laura desapareceu. Helena sentiu seu coração acelerar. Que tipo de projeto? Era um programa de mentoria. Ricardo ajudava jovens a desenvolverem projetos de vida, especialmente aqueles que tinham conflitos familiares. Marina hesitou antes de continuar. Helena, encontrei algo nos arquivos. Laura estava inscrita nesse projeto. A revelação atingiu Helena como um raio. Sua filha, sempre tão próxima, tinha uma vida paralela que ela desconhecia completamente. As paredes que Helena construíra ao redor de suas certezas começavam a desmoronar. Em sua cela, Ricardo recebia a visita de seu advogado, Fernando Meirelles. Preciso que você me conte toda a verdade, insistiu Fernando. O colar, a juíza, o desmaio, nada disso é coincidência, é? Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Conheci Laura no projeto social. Ela era uma menina brilhante, cheia de sonhos, mas se sentia sufocada. Não pela falta de amor da mãe, mas pelo excesso de proteção. Ele tocou o colar instintivamente. Este colar, ela me deu de presente, dias antes de partir. Disse que era um símbolo de confiança. Na delegacia, Alexandre revisava antigas evidências quando seu telefone tocou. Era um antigo informante da universidade. Doutor, aquela funcionária que você perguntou, a Clara Rodrigues, ela trabalhou no mesmo projeto social que o professor Ricardo. E tem mais. Encontrei fotos antigas do projeto. O senhor precisa ver isso. As fotos chegaram por e-mail minutos depois. Em uma delas,
Laura sorria ao lado de Ricardo e Clara. Os três usando colares idênticos com pingentes de borboleta. A data impressa mostrava que a foto foi tirada 3 dias antes do desaparecimento. Helena recebeu alta do hospital no final da tarde, mas não foi para casa. Dirigiu até o endereço onde funcionava o antigo projeto social. O prédio, agora abandonado, ainda mantinha vestígios de sua antiga função. Cartazes desbotados nas paredes mostravam sorrisos de jovens esperançosos. Em um mural empoeirado, uma foto chamou sua atenção. Laura sorrindo, abraçada a outros adolescentes. Seus olhos brilhavam de uma maneira que Helena não via há muito tempo antes de seu desaparecimento. Beatriz, consumida pela culpa de seu silêncio de anos, decidiu visitar Clara Rodrigues. Encontrou a professora em seu apartamento, rodeada de papéis antigos e fotos. Sabia que um dia alguém viria fazer essas perguntas, disse Clara, sua voz carregada de emoção. O projeto não era apenas sobre mentoria. Era sobre dar voz a jovens que se sentiam silenciados. No hospital psiquiátrico onde Helena fazia terapia há anos, a doutora Sofia revisava suas anotações sobre o caso. Algo na dinâmica entre mãe e filha sempre a intrigou. Helena, em suas sessões, descrevia Laura como uma menina perfeita, sem conflitos, mas os adolescentes raramente são assim. A terapeuta começou a questionar se o desaparecimento de Laura tinha raízes mais profundas do que todos imaginavam. A noite caiu sobre São Paulo, trazendo consigo uma chuva fina e melancólica. Em seu apartamento, Helena encontrou uma caixa que não abria há anos. Dentro dela, além de fotos e recordações, havia um diário. Não era seu, mas de Laura. As primeiras páginas revelavam uma adolescente muito diferente daquela que Helena pensava conhecer. "De mamãe me ama tanto", dizia um trecho, "que às vezes sinto que estou sufocando sob o peso de suas expectativas." O diário de Laura revelava-se como um portal para uma dimensão desconhecida da vida de sua filha. Helena passou a madrugada mergulhada nas páginas, cada palavra desvendando uma Laura, que ela nunca verdadeiramente conhecera. Entre as anotações, encontrou menções frequentes ao projeto social e aos encontros que mudaram sua perspectiva de vida. "Hoje o professor Ricardo falou sobre escolhas", dizia uma entrada datada de 3 meses antes do desaparecimento. "Disse que às vezes precisamos decepcionar as pessoas que amamos para sermos fiéis a nós mesmos." Clara também compartilhou sua história, como enfrentou a família para seguir seus sonhos. "Eles me entendem de um jeito que ninguém mais entende." Na manhã seguinte, Alexandre reuniu-se com Helena em seu escritório no fórum. As olheiras profundas denunciavam que ela não havia dormido. "Encontrei algo", disse ele, espalhando documentos sobre a mesa. O projeto social recebia financiamento de uma fundação particular. O presidente dessa fundação era Paulo Mendes, um empresário que desapareceu na mesma época que Laura. Helena sentiu seu estômago revirar. Paulo Mendes. Por que esse nome me é familiar? Porque... Alexandre hesitou. Ele era um dos principais doadores do fórum. Seu retrato ainda está no hall de benfeitores. Enquanto isso, Marina continuava sua investigação paralela. Nos arquivos da universidade, descobriu que Clara Rodrigues havia tirado uma licença não remunerada, que coincidiu exatamente com o período do desaparecimento de Laura. Ao confrontar Clara em seu escritório, a professora manteve uma calma desconcertante. "Precisei resolver questões pessoais", explicou Clara, organizando metodicamente os papéis em sua mesa. "Mas entendo sua curiosidade, promotora. Às vezes, as coincidências nos contam histórias que não estamos preparados para ouvir." Beatriz, carregando o peso de seus segredos, decidiu visitar Ricardo na prisão. O professor a recebeu com um sorriso cansado, o colar ainda pendendo em seu pescoço. "Por que você nunca contou sobre sua relação com Laura?", perguntou Beatriz. "Porque algumas verdades precisam do momento certo para serem reveladas", respondeu Ricardo. O projeto social não era apenas sobre mentoria acadêmica. Era um refúgio para jovens que precisavam encontrar sua própria voz. No consultório da doutora Sofia, Helena finalmente começou a confrontar suas próprias ações. "Eu a sufoquei, não é?", perguntou,
sua voz embargada. Transformei meu medo em controle, meu amor em prisão. A terapeuta ajustou seus óculos. Helena, às vezes nosso maior ato de amor é permitir que aqueles que amamos escolham seus próprios caminhos, mesmo quando esses caminhos os afastam de nós. Alexandre, seguindo a pista da fundação, descobriu que Paulo Mendes havia vendido todas as suas propriedades dias antes de seu desaparecimento. Uma das transferências chamou sua atenção. Uma casa no litoral, vendida por um valor simbólico para uma empresa registrada em nome de Clara Rodrigues. No tribunal, o caso de Ricardo permanecia suspenso, mas as investigações sobre a suposta fraude começavam a revelar inconsistências. Marina, revisando os documentos, percebeu que as acusações pareciam ter sido cuidadosamente construídas, como se alguém quisesse mantê-lo sob os holofotes da justiça. Helena voltou ao prédio abandonado do projeto social, desta vez durante o dia. Entre os escombros do que foi um espaço de transformação, encontrou um mural de fotos parcialmente preservado. Em uma delas, Laura sorria ao lado de Clara e Ricardo, mas havia uma quarta pessoa na foto, parcialmente visível. Paulo Mendes, Beatriz, em sua mesa no fórum, recebia uma ligação importante. Do outro lado da linha, uma voz familiar trazia informações que poderiam mudar tudo. Suas mãos tremiam ao fazer anotações, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. O sol se punha sobre São Paulo quando Helena, sentada em seu gabinete, abriu a última página do diário de Laura. A entrada, datada do dia anterior ao seu desaparecimento, continha apenas uma frase: "Perdoe-me, mamãe, mas preciso voar com minhas próprias asas." Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para dormir, 4 pessoas em diferentes lugares contemplavam a mesma lua. Helena em seu gabinete, Ricardo em sua cela, Clara em seu apartamento e Beatriz em sua casa. Cada um carregava uma peça do quebra-cabeça que, quando montado, revelaria uma verdade que transformaria suas vidas para sempre. O escritório do investigador Alexandre estava mergulhado na penumbra do amanhecer quando Beatriz entrou, carregando uma pasta antiga e um envelope lacrado. Suas mãos tremiam enquanto colocava os documentos sobre a mesa. "Durante todos esses anos", começou ela, sua voz quase um sussurro, "guardei algo que Laura me entregou no dia em que a vi pela última vez." Do envelope, retirou uma carta amarelada pelo tempo. Ela me fez prometer que só entregaria isso se algo específico acontecesse. Se o colar reaparecesse. Alexandre abriu a carta com cuidado, como se manuseasse uma relíquia sagrada. A caligrafia adolescente de Laura preenchia 3 páginas, revelando uma verdade que ninguém esperava. "Querida mamãe", começava a carta, "quando você ler isso, já terei tomado uma decisão que vai partir seu coração." O projeto social não era apenas um programa de mentoria. Era uma porta para um mundo onde eu podia ser verdadeiramente eu mesma. Enquanto isso, no apartamento de Clara Rodrigues, a professora recebia uma visita inesperada. Marina, a jovem promotora, chegara com novas descobertas sobre a fundação de Paulo Mendes. "A senhora não apenas trabalhou no projeto", confrontou Marina, "mas era a principal conselheira de Paulo Mendes. Por que esconder essa conexão todos esses anos?" Clara serviu 2 xícaras de chá antes de responder. Em sua sala, dezenas de borboletas em quadros decoravam as paredes, o mesmo símbolo do colar. "O projeto era mais do que aparentava", explicou. "Paulo criou um programa de proteção para jovens que precisavam recomeçar suas vidas longe de situações sufocantes." No presídio, Ricardo recebia a visita de seu advogado com novidades sobre seu caso. As acusações de fraude começavam a desmoronar, revelando um elaborado plano para mantê-lo sob custódia. "Alguém queria você aqui", explicou Fernando, "mas não pelos motivos alegados. A pergunta é, por que agora?" Depois de 12 anos, Ricardo tocou o colar, seus olhos perdidos em memórias. Porque chegou a hora da verdade vir à tona. Laura sabia que este dia chegaria. Helena, em seu gabinete, relia pela 100ª vez as páginas do diário de sua filha. Uma entrada em particular chamou sua atenção.
Paulo diz que às vezes precisamos criar novas identidades para encontrar quem realmente somos. Clara me mostrou como a liberdade tem muitas formas, e Ricardo me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Alexandre, seguindo as pistas da fundação, descobriu que Paulo Mendes havia criado uma rede de casas seguras ao longo do litoral brasileiro. Lugares onde jovens podiam reconstruir suas vidas, longe de relacionamentos tóxicos ou situações opressivas. Não eram desaparecimentos, murmurou ele, as peças finalmente se encaixando. Eram resgates. Beatriz, após entregar a carta, visitou um café no centro da cidade, o mesmo onde Laura foi vista pela última vez. A garçonete, uma senhora que trabalhava lá há décadas, reconheceu a foto que Beatriz mostrou. "Não é assim", disse ela. "A menina do colar de borboleta. Ela vinha sempre com aquele professor e a moça de óculos. No último dia, um homem mais velho se juntou a eles. Pareciam estar celebrando algo. No hospital psiquiátrico, a Dr. Sofia revisava suas anotações quando encontrou um detalhe crucial. Anos antes, Helena havia mencionado que Laura sofria de crises de ansiedade severas, sempre após discussões sobre seu futuro. Ela não queria ser juíza, escreveu Sofia em suas anotações. O peso das expectativas estava destruindo sua essência. A noite caía sobre São Paulo quando Helena recebeu uma ligação de Alexandre. "Encontrei algo", disse ele. Uma foto tirada em uma das casas litorâneas de Paulo Mendes, 3 meses após o desaparecimento de Laura. "Você precisa ver isso." A foto mostrava um grupo de jovens em uma varanda à beira-mar. Entre eles, parcialmente visível, estava uma garota usando um colar de borboleta. Seu sorriso era radiante, livre, um sorriso que Helena não via há muito tempo no rosto de sua filha. O quebra-cabeça começava a formar uma imagem clara, mas ainda faltava a peça final. Uma peça que Ricardo Almeida guardava não apenas em seu pescoço, mas em seu coração, esperando o momento certo para revelá-la. A casa à beira-mar em Ubatuba permanecia exatamente como nas fotografias que Alexandre encontrara. Helena respirou fundo antes de subir os degraus da varanda, acompanhada pelo investigador e por Beatriz. O som das ondas parecia contar histórias de 12 anos atrás. "Foi aqui", disse Alexandre, "que Paulo Mendes criou seu verdadeiro legado. Não era uma simples casa de veraneio, mas um porto seguro para jovens que precisavam redescobrir seus caminhos. Dentro da casa, os móveis cobertos por lençóis brancos guardavam o peso do tempo, mas as paredes ainda mantinham vida através de dezenas de fotografias emolduradas. Em cada uma delas, jovens sorridentes exibiam colares com pingentes de borboleta, o símbolo de sua transformação. O projeto tinha um nome código, explicou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Crisálida, como as borboletas antes de sua metamorfose. Helena percorreu os cômodos, seus dedos deslizando sobre superfícies empoeiradas, encontrando vestígios de uma vida que sua filha escolhera, uma vida longe de suas expectativas sufocantes. Em um dos quartos, encontrou um diário diferente daquele que tinha em casa. Este estava preenchido com desenhos de borboletas e reflexões sobre liberdade. Enquanto isso, no fórum, Marina conduzia uma reunião extraordinária com o Conselho de Magistratura. As evidências que coletara provavam não apenas a inocência de Ricardo, mas revelavam um sistema muito maior de proteção a jovens em situação de vulnerabilidade emocional. O que Paulo Mendes e sua equipe criaram, explicou ela, não era uma rede de desaparecimentos, mas um programa de renascimentos. Clara Rodrigues, agora presente na reunião, finalmente compartilhou sua parte na história. Cada jovem que chegava até nós estava preso em sua própria crisálida de expectativas, medos e pressões. Alguns vinham de lares abusivos, outros de famílias amorosas mais sufocantes. Laura, ela fez uma pausa, olhando diretamente para Helena, que acabara de entrar na sala. Laura pertencia ao segundo grupo. Ricardo, agora em liberdade provisória, juntou-se à reunião. O colar em seu pescoço brilhava sob as luzes fluorescentes do fórum. Cada colar era uma promessa, explicou ele.
Uma promessa de guardar os segredos daqueles que precisavam de tempo para se transformar. Helena, sentada em silêncio, absorvia cada palavra. As memórias de sua filha adolescente se misturavam com as novas revelações, criando um mosaico de verdades dolorosas, mas necessárias. Laura não fugiu de seu amor, continuou Ricardo. Ela fugiu da pessoa que estava se tornando para satisfazer suas expectativas. Cada crise de ansiedade era um grito silencioso por liberdade. Beatriz então revelou o conteúdo completo da carta que guardara por todos esses anos. Laura descrevia como o projeto Crisálida havia lhe mostrado que existiam outros caminhos além daquele que sua mãe traçara. Como Paulo Mendes, Clara e Ricardo haviam se tornado seus guias em uma jornada de autodescoberta. O colar, explicou Clara, era mais que um símbolo, era um voto de confiança. Cada jovem que passava pelo programa recebia um e alguns escolhiam presentear aqueles que os ajudaram em sua transformação. Ricardo recebeu o dele de Laura, como um lembrete de que às vezes precisamos permitir que aqueles que amamos voem livres. No final daquela tarde, Helena retornou à casa de praia. Sozinha, sentou-se na varanda onde a foto de sua filha sorridente havia sido tirada. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, cores que Laura sempre amara. Um movimento no jardim chamou sua atenção. Uma borboleta azul, da mesma cor da pedra no colar, pousou suavemente no parapeito ao seu lado. Foi então que Helena compreendeu. Sua filha não havia desaparecido, ela havia se transformado. Em seu bolso, o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Está na hora de conhecer a pessoa que sua filha escolheu se tornar. O Café Jardim das Borboletas, um estabelecimento discreto em uma cidade litorânea de Santa Catarina, seria o palco do momento que Helena esperou por 12 anos. O local não fora escolhido por acaso. Suas paredes eram decoradas com pinturas de borboletas, e no jardim interno, várias espécies vivas dançavam entre as flores. Helena chegou meia hora antes do combinado, acompanhada por Alexandre, que insistiu em estar presente, mais como amigo do que como investigador. Suas mãos tremiam ao segurar a xícara de chá de camomila, enquanto observava cada pessoa que entrava no estabelecimento. "Você está pronta?" perguntou Alexandre. Gentilmente. "Depois de 12 anos, não sei mais o que é estar pronta", respondeu Helena, sua voz carregando o peso da expectativa. Clara e Ricardo chegaram juntos, seguidos por Beatriz. Cada um carregava seu colar de borboleta. Uma família improvisada que havia protegido o segredo de Laura por todos esses anos. Paulo Mendes, que Helena descobrira estar vivendo sob outro nome em Portugal, participaria por videochamada. Às 15 horas em ponto, o sino da porta do café tilintou. Uma mulher de 28 anos entrou, seus cabelos castanhos mais curtos do que Helena se lembrava, mas os mesmos olhos verdes que herdara da mãe. Usava um vestido azul simples e, em seu pescoço, um colar de borboleta idêntico ao de Ricardo. Laura, agora conhecida como Marina Santos. O mundo pareceu parar. Helena levantou-se, suas pernas bambas, enquanto sua filha, agora uma mulher feita, caminhava em sua direção. O silêncio entre elas carregava o peso de 12 anos de ausência, de palavras não ditas, de abraços não dados. "Mamãe", disse Laura Marina, sua voz embargada, "não houve correria, não houve abraço cinematográfico, apenas duas mulheres, frente a frente, carregando uma história complexa de amor, dor e transformação. Você se tornou promotora", constatou Helena, um sorriso trêmulo em seus lábios, lembrando-se da jovem promotora que participara do caso de Ricardo. "Seguiu o caminho do direito, mas do seu jeito." "Eu precisava entender os dois lados da justiça", respondeu Laura. "Como ela pode tanto aprisionar quanto libertar?" Paulo Mendes apareceu na tela do notebook que Clara havia posicionado na mesa. Seu rosto, mais envelhecido, ainda mantinha a mesma expressão serena que Helena lembrava das fotografias do fórum. "O projeto Crisálida", explicou ele, "nasceu da minha própria experiência como pai. Perdi minha filha para expectativas inflexíveis, para sonhos que não eram dela. Jurei que ajudaria outros jovens a evitar o mesmo destino."
Laura sentou-se ao lado da mãe e, pela primeira vez em 12 anos, começou a contar sua história. Como as pressões para seguir os passos da mãe na magistratura a sufocavam. Como encontrou no projeto social um espaço para questionar, para sonhar diferente. Como Paulo, Clara e Ricardo se tornaram seus mentores em uma jornada de autodescoberta. Cada jovem que chegava até nós, explicou Clara, recebia não apenas um novo nome, mas uma chance de reescrever sua história. Laura escolheu o nome Marina, inspirada no mar, que sempre representou liberdade para ela. Ricardo, que permanecera em silêncio, finalmente falou. O colar que Laura me deu era uma promessa de que um dia, quando ela estivesse pronta, a verdade viria à tona. Ser preso, mesmo injustamente, foi parte desse caminho. Eu nunca deixei de te amar, mamãe, disse Laura, segurando as mãos de Helena. Mas precisava amar a mim mesma primeiro. Precisava descobrir quem eu era longe das suas expectativas. Helena olhou para sua filha, não mais a adolescente assustada que partiu, mas uma mulher forte que havia construído sua própria vida, sua própria identidade. Uma promotora que usava a lei não para restringir, mas para proteger a liberdade de escolha de outros. O sol da tarde entrava pelas janelas do café, fazendo as borboletas do jardim projetarem sombras dançantes sobre a mesa onde mãe e filha começavam a recontar suas histórias. Agora não mais como juíza e fugitiva, mas como duas mulheres buscando reconstruir uma relação sobre novas bases. Temos muito tempo para recuperar, disse Helena, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Temos todo o tempo do mundo, respondeu Laura, sorrindo através de suas próprias lágrimas. E dessa vez, vamos construir algo novo, juntas, mais livres. Os meses que se seguiram ao reencontro no Café Jardim das Borboletas foram de profunda transformação para todos os envolvidos. Helena, agora ciente da verdadeira jornada de sua filha, enfrentava o desafio de reconstruir não apenas seu relacionamento com Laura, mas também sua própria identidade como mãe e juíza. Em uma tarde ensolarada de domingo, Helena caminhava pela praia de Ubatuba ao lado de Laura. O mar, testemunha silencioso de tantas histórias, parecia mais calmo do que nunca. Sabe, começou Laura, seus pés descalços deixando marcas na areia úmida, durante todos esses anos, eu me perguntava como seria este momento, caminhar com você. Não como a filha que você esperava que eu fosse, mas como a mulher que escolhi me tornar. Helena sorriu, um misto de alegria e melancolia em seus olhos. E eu, minha filha, aprendi que o amor verdadeiro é permitir que o outro voe. Mesmo quando nosso instinto é manter as asas fechadas. Na semana anterior, Helena havia tomado uma decisão que surpreendeu a todos no fórum. Ela anunciou sua aposentadoria da magistratura, optando por dedicar seu tempo e experiência ao projeto Crisálida, agora oficialmente reconhecido como uma organização de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade emocional. O caso de Ricardo Almeida foi finalmente encerrado, com todas as acusações retiradas. Ele retornou à universidade, não apenas como professor, mas como coordenador de um novo programa de extensão inspirado nos princípios do projeto Crisálida. Clara Rodrigues, por sua vez, publicou um livro narrando a história do projeto, cuidadosamente omitindo nomes reais, mas compartilhando as lições aprendidas ao longo dos anos. O livro rapidamente se tornou um best-seller, abrindo discussões importantes sobre a autonomia juvenil e o papel da família na formação da identidade. Beatriz, após anos carregando o peso do segredo, encontrou paz em seu papel como elo entre o passado e o presente. Ela se tornou uma conselheira valiosa para famílias que passavam por situações semelhantes, usando sua experiência para construir pontes de compreensão. Paulo Mendes, ainda vivendo em Portugal, continuou seu trabalho à distância, agora focado em expandir o projeto internacionalmente. Suas videoconferências regulares se tornaram momentos de reflexão e planejamento para o futuro do Crisálida. Naquela tarde na praia, Laura compartilhou com Helena seus planos para o futuro.
Estou pensando em me candidatar a um cargo público, revelou ela. Quero usar minha experiência para mudar o sistema de dentro, criar políticas que realmente protejam e empoderem os jovens. Helena sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase a derrubou. Este era o legado que ela sempre sonhara, mas de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Você vai ser incrível, disse ela, segurando a mão da filha. E estarei ao seu lado, não para dirigir, mas para apoiar. Ao longe, viram Ricardo e Clara se aproximando. Eles haviam se tornado parte integral desta nova família, unidos não por sangue, mas por uma jornada compartilhada de transformação. Olha só, disse Ricardo, apontando para o céu. Uma borboleta azul voava sobre eles, suas asas brilhando contra o sol poente. Parece que alguém veio nos lembrar do poder da mudança. Laura sorriu, tocando instintivamente o colar em seu pescoço. Cada um de nós passou por nossa própria metamorfose, refletiu ela. E o mais bonito é que nunca é tarde para sair da crisálida. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, o grupo caminhou junto pela praia. Cada passo era um testemunho de sua jornada, das escolhas difíceis, das dores do crescimento e da beleza da transformação. Helena olhou para sua filha, para os amigos que se tornaram família e para o mar infinito à sua frente. Ela entendeu, finalmente, que o amor verdadeiro não é uma prisão, mas um voo livre. E naquele momento, sentiu-se mais leve do que jamais havia sido. O projeto Crisálida continuaria, agora não mais nas sombras, mas à luz do dia, oferecendo a outros jovens a chance de descobrir suas próprias asas. E Helena, Laura, Ricardo, Clara, Beatriz e Paulo, cada um com seu colar de borboleta, seriam os guardiões dessa promessa de liberdade e autodescoberta. Enquanto caminhavam de volta para a casa na praia, o último raio de sol refletiu nas águas calmas, como um lembrete cintilante de que cada fim é apenas o começo de uma nova jornada. A metamorfose estava completa, mas a história continuaria a ser escrita, uma página de cada vez, com a tinta da coragem e o pincel da compreensão.